Oi, turma, a gente vai continuar o estudo do Teorema de Pitágoras. Aqui eu vou resolver alguns exercícios que utilizam o Teorema de Pitágoras em questões de geometria, tá bom? Então, o primeiro exercício resolvido. Encontre a medida de x na figura abaixo. Então, olha só, vamos entender essa figura. Essa figura, eu tenho um triângulo grande. Ele é um triângulo retângulo, né? Percebe que ele tem um ângulo reto aqui. E esse triângulo, ele foi dividido em outros dois triângulos por um segmento que foi traçado. Meu desenho vermelho não ficou em cima do original, né? Mas acho que deu para entender. Ó, vamos ver de novo. Um triângulo, não fica em cima bonitinho. Um triângulo grandão que foi dividido em dois outros triângulos por um segmento que foi traçado, tá bom? Esse triângulo, o primeiro, o grandão, ó, enxerga só o vermelho. Ele é um triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa, que é o x, né? Que é o que a gente quer descobrir. Ele tem um cateto, que é o 6. O que a gente quer descobrir... Agora, para descobrir esse x, utilizando o Teorema de Pitágoras, a gente precisa ter o outro cateto, mas ele não tem o outro cateto. Então, eu não consigo usar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo grandão, tá bom? Eu também não consigo utilizar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Apesar dele ter duas medidas, ó, ele não é triângulo retângulo. A gente só utiliza Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Vamos olhar agora para esse outro triângulo, esse pequenininho aqui. Ele é retângulo, ele tem um ângulo reto. Ele tem a hipotenusa, que é o 3. Ele tem esse cateto aqui, porque eu consigo descobrir essa medida, certo? Como que eu consigo descobrir essa medida? Ó, isso tudo aqui é 6, isso aqui é 5. Então, esse pedacinho aqui vai ser o que falta para o 5 completar o 6. Então, vai ser 1, certo? Então, nesse triângulo aqui pequenininho, eu tenho a hipotenusa dele, que é o 3, eu tenho esse cateto, que é 1. Se eu tenho duas medidas numéricas num triângulo retângulo, eu consigo encontrar a terceira medida. Eu vou chamar esse lado de y. E eu consigo utilizar um teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo pequenininho para encontrar y. E para que eu quero encontrar esse y? Porque sabendo esse y, eu depois utilizo um teorema de Pitágoras no triângulo grandão para encontrar x. Porque eu vou ter o x que é o que eu quero encontrar, vou ter um cateto que é o 6 que eu tenho, e eu também vou ter o y, que vai ser um valor numérico. Então, eu vou ter dois valores numéricos, né? O 6 e o y que eu encontrei, e aí com isso eu consigo encontrar o x. Então, a primeira estratégia desse exercício é resolver um teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo pequenininho aqui. Ó, eu desenhei ele aqui do lado. Desenhei ele aqui do lado. A hipotenusa dele é o 3, um cateto dele é o 1 e o outro cateto é o y que eu quero encontrar. Por que a hipotenusa é o 3? É muito importante a gente saber quem é a hipotenusa, os outros dois vão ser catetos. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Quando eu traço a partir do ângulo reto um segmento, ele vai encostar a hipotenusa. Tá bom? Então, por que é importante encontrar a hipotenusa? Porque a hipotenusa, no Teorema de Pitágoras, é quem fica sozinha. Os outros catetos, eles ficam aqui somando, tá? Não importa a ordem, se eu vou botar o 1 na frente ou o y na frente. E aí, agora vamos resolver esse Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. O y não tem nada que ser resolvido, agora só repete, tá bom? Para resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau, né? Porque o y tá ao quadrado, eu preciso deixar o y sozinho. Então, eu vou pegar esse 1 e vou passar para o outro lado. Como esse 1 é positivo, ele é positivo porque não tem sinal na frente dele. Um número que não tem sinal na frente dele é positivo.
Então, ele vai passar para o outro lado negativo, vai ficar 9 menos 1. E 9 menos 1 é 8. Então, eu tenho que y ao quadrado é igual a 8. Se y ao quadrado é igual a 8, então y é igual a raiz quadrada de 8, né? A gente viu isso na resolução da equação do segundo grau, né? As incompletas. Na equação do segundo grau, quando a gente tem y ao quadrado é igual a 8, a gente pega esse quadrado e joga para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Ó, y ao quadrado é igual a 8. Então, y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8, porque tem duas respostas, né? Mais 8 ou menos, mais raiz de 8 ou menos raiz de 8. Aqui, por que eu não coloquei o mais ou menos? Porque é uma questão de geometria. E as medidas de comprimento, elas nunca são negativas. Então, essa possibilidade negativa aqui não faz sentido. A resposta, então, vai ser positiva por ser uma medida de comprimento. Então, y é igual a raiz de 8. Sabendo que y é igual a raiz de 8, eu vou desenhar agora o triângulo maior aqui. O y era esse cateto, né? Do triângulo maior, raiz de 8. O outro cateto eu já tinha, que era o 6, e a hipotenusa é o x. Então, eu vou fazer um segundo teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa é o x, então é o x ao quadrado, que vai ficar aqui sozinha. E os outros dois catetos ficam aqui somando. Todo mundo elevado ao quadrado. Aí, agora a gente resolve, né? Raiz de 8 ao quadrado é 8. Por quê? Raiz quadrada de 8 ao quadrado, o que é um número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, raiz quadrada de 8 ao quadrado é raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. A gente já viu que duas raízes, quando estão multiplicando, a gente pode multiplicar o número que está dentro delas, né? Então, 8 vezes 8, isso é igual a raiz de 64. E raiz de 64, qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 64? Dá 8. Tá bom? Então, a gente chega à conclusão de que raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado é igual ao próprio 8. Eu não preciso fazer essa conta toda que eu fiz, não. Foi só para mostrar por quê, tá? Toda vez que tiver uma raiz quadrada elevado ao quadrado, a gente diz que esse 2 cancela com a raiz. Logo, o resultado é o número que está dentro dela. É 8, tá bom? Então, aqui, né? A raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado é igual ao próprio 8. A raiz quadrada de 36 é 6 vezes 6. A raiz quadrada de 36 não, eu falei besteira. Ih, falei tudo errado. Volta. A raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado é igual a 8, né? Já vimos por quê. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Agora sim. E 8 mais 36 é igual a 44. Então, x ao quadrado é igual a 44, logo x é igual a raiz quadrada de 44. Então, essa é a resposta que a gente estava procurando. O x vale raiz quadrada de 44, tá bom? Sempre que vocês forem fazer alguma prova de múltipla escolha, um concurso, um vestibular, as alternativas, elas vão ter essas raízes irracionais, né, que não tem resultado exato, como a raiz quadrada de 44, elas vão estar simplificadas. Então, é importante a gente simplificar essas raízes. A gente já aprendeu isso, né, em aulas passadas, como simplificar uma raiz irracional. Vou fazer aqui do lado. Peguei o 44 e fatorei. Tá? 44, que dividido por 2 é 22, que dividido por 2 é 11, que dividido por 11 é 1. O que eu vou fazer para simplificar essa raiz? Nesses números primos aqui que foram utilizados, né, 2, 2 e 11, eu vou agrupar números iguais em dupla. Então, tem 2 números 2, virou 2 ao quadrado. O 11 não tem dupla, ficou sozinho. Então, a raiz quadrada de 44, ela vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Lembra que a gente pode simplificar esse 2 no expoente com a raiz? Então, o número que está ao quadrado, ele vai sair da raiz. O número que não está ao quadrado continua na raiz. Então, a raiz quadrada de 44, quando simplificada, é igual a 2 raiz de 11. Tá bom?
Número 2, determine a altura do trapézio a seguir. Trapézio é essa figura aqui, ó. Só de vermelho que eu tô traçando, tá? É um quadrilátero, tem 4 lados e é um trapézio porque 2 desses lados são paralelos, ó. O lado de cima é paralelo com o lado de baixo. Paralelos são lados que não se encontram, tá bom? Não ficou paralelo isso que eu desenhei não, tá? Mas a ideia é essa. Então, eu tenho aqui um trapézio. Os lados paralelos do trapézio são chamados de base. E a distância entre as bases é a altura do trapézio. Então, esse Y aqui está representando a altura do trapézio. Percebe que quando foi traçado esse Y, essa altura, a gente conseguiu aqui, ó, um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, dá pra gente usar teorema de Pitágoras. Desenhei esse triângulozinho aqui do ladinho dele, ó. Esse 5 representa a hipotenusa do triângulo retângulo. Esse Y é a altura que eu quero encontrar. E faltava descobrir esse cateto aqui, ó. Né? Porque para a gente usar o teorema de Pitágoras, a gente precisa ter 2 medidas numéricas e uma única letra aqui, né? E aí, como é que eu descobri esse 3? Olha só, aqui em cima do trapézio é 8. Essa base do trapézio é 8. E essa base do trapézio é 11, né? Se aqui em cima é 8, aqui embaixo é quanto? É 8 também. Então, se aqui é 8, esse pedacinho aqui é o que falta para o 8 chegar no 11, então é 3. Logo, ó, esse cateto aqui mede 3, tá bom? Nesse triângulo aqui, a gente tem que a hipotenusa é o 5, então é ela que vai ficar aqui sozinha, ó. 5 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. O 9 vai passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 25 menos 9. 25 menos 9 é 16. Então, y ao quadrado é igual a 16, logo y é igual a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Porque raiz quadrada de 16 é um número racional, tem resultado exato. Então, é o 4. Bom? E aqui, nosso último exercício resolvido, determine a altura do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados iguais, bom? A altura do triângulo equilátero é esse segmento aqui que sai de um vértice, fazendo um ângulo de 90 graus com o outro lado. Então, divide esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos. Aqui, ó, um triângulozinho retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é 8, tem um cateto que é o 4 e outro cateto é a altura do triângulo, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos fazer teorema de Pitágoras. Se o 8 é a hipotenusa, então esse teorema de Pitágoras vai começar com 8 ao quadrado igual aos catetos ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais h ao quadrado. 8 ao quadrado é 16, 8 ao quadrado é 64, 4 ao quadrado é 16. Esse 16 passa para o outro lado subtraindo, então ficou 64 menos 16, que é 48. Então, h ao quadrado é igual a 48, logo h é igual a raiz quadrada de 48. Vou simplificar aqui a raiz quadrada de 48, tá? Vou fatorar o 48. 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. E vou agrupar aqui os números que forem iguais em dupla. Então, esse 2 com esse 2 aqui ficou 2 ao quadrado. Esse 2 com esse 2 aqui ficou 2 ao quadrado. Esse 3 sobrou. Então, a raiz quadrada de 48, ela é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Quem tá ao quadrado sai da raiz. E quem não tá ao quadrado, que no caso é o 3, fica preso dentro da raiz. Esses dois números que saíram eu posso multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui 4 raiz de 3. Bom? Bom, vamos à atividade. Atividade 23, entrega via WhatsApp até dia 11/10, tá bom? Essa atividade, ela tá muito parecida com os exemplos que eu fiz. Eu praticamente só modifiquei os números, tá bom? Então, fiquem bastante atentos aos exercícios que eu acabei de resolver, porque são eles que vocês vão utilizar para resolver os exercícios agora, tá? Ó, a letra A é igual ao exercício resolvido número 1, a letra B é igual ao exercício resolvido número 2, a letra C é igual ao exercício resolvido número 3, e a letra D
Também segue a mesma ideia do exercício resolvido número 3. A diferença é que o triângulo aqui não é equilátero, ele é um triângulo isósceles, tá? Tem duas medidas iguais e uma medida diferente. Só isso. Mas se faz exatamente como o exercício resolvido número 3, tá bom? Bons estudos. Qualquer dúvida me mandem mensagem. Abraço.